Vini, hipoteticamente, sua casa pegou fogo e você só pode salvar 3 quadrinhos de toda a sua coleção. Quais deles seriam, né? Pega lá para mostrar pra gente, mandou aqui o Yuri. Talvez eu surpreenda algumas pessoas, porque eu pegaria a Vértigo número 1 da Panini, e sim, é um gibi, é basicamente um mix, né, lá de 2009 da editora, tá todo surrado, é um gibi que custou R$ 9,90, aí tu vai dizer, ô Vini, mas por que tu não vai pegar um quadrinho, um ônibus, uma edição de luxo? Eu tenho uma filosofia que é muito mais sobre... Tá, eu sei que inclusive o conteúdo desse mix, tá, eu acho que quase tudo que tem aqui já saiu encadernado, e eu inclusive tenho esses encadernados, só que galera, foi aqui que eu li, tá, foi aqui que eu descobri o meu gibi favorito da Vértigo, que se chama Scalpo. Então, sabe, pelo valor sentimental, eu ia atrás da minha edição, que tá toda detonada. Eu ia pegar também esse encadernado, que é o primeiro volume do Planetary. Por quê? Sim, eu tenho o Omnibus na minha coleção. Só que foi essa edição em especial, de novo, que marcou o canal, marcou meu gosto por quadrinhos. Depois de ler Planetary, eu fui ver filme, ler livros, etc. E, pô, tem um pequeno aspecto aqui, né, que eu consegui um autógrafo do John Cassaday, né, o desenhista aqui do quadrinho. Vocês sabem que a minha coleção, eu tenho uma visão dela ser ela tem que ser útil, sabe? Então eu não tenho quadrinhos repetidos. Esse Planetary é uma raridade, porque eu realmente tenho um apego emocional muito grande, e aí eu quis manter os primeiros volumes, né? Até pela história do próprio canal, né? Eu fiz vídeo de Planetary, dissecando as edições, foi bem legal. Mas tirando o caso de ter um apego emocional assim muito forte, quando eu compro um novo quadrinho, sei lá, eu recompro uma edição mais luxuosa porque vai ter um extra, por algum motivo especial eu me desfaço do gibi anterior, sei lá, vou sortear para os apoiadores, doar para alguém, mas eu nunca fico com um gibi repetido. Aí eu vou pegar também o Soldador Subaquático, do Jeff Lemire. Por quê? Porque, cara, isso remonta um momento também do canal que eu comecei atrás da biografia de autores e daqueles quadrinhos que a gente não tinha muita perspectiva que fosse sair no Brasil, né? Mais tarde a editora Mino chegou a publicar o Soldador Subaquático, mas foi muito legal, assim, sabe? Foi o primeiro momento que eu treinei mais o meu inglês e ao mesmo tempo fui atrás beleza, quero me aprofundar na obra desse autor. E hoje em dia eu vejo que o Jeff Lemire nem era tão bom assim, né? Mas, ok. Yuri, eu vou dar uma roubada aqui, tá? Eu vou pegar um quarto quadrinho, que é o Asterios Polyp. Por que eu salvaria da minha coleção, né, caso pegasse fogo? De novo, o quadrinho tá todo carcomido, mas, gente, isso aqui, tá? Além de ser muito bom, eu acho que foi um quadrinho que expandiu a minha percepção. Eu passei a entender que não são só quadros em sequência, tem como comunicar muito através dos quadrinhos. E, gente, não tem que ser um amplo estudioso da nona arte, nem nada, sabe? Lendo a série Polyp, tu entende o quanto, sabe, é uma mídia que pode comunicar muito. E também foi um caso que eu li o quadrinho inteiro, fiquei muito irritado, porque o protagonista é um babaca, e depois eu comecei a refletir e pensei, cara, talvez a obra não é ruim porque o personagem é um babaca. Talvez o autor esteja tentando me ensinar alguma coisa. Vocês perceberam que esse vídeo é um pouquinho diferente, né? Galera, eu tô dando o meu máximo pra ter vídeo sem muita pesquisa, que eu possa, tipo, só produzir o conteúdo e interagir mais com vocês, então, vamos ver. Talvez fique legal, eu vou ver o resultado. Vini, você tá com menos vídeos nos últimos dias no canal, tá tudo bem? Pô, pergunta do Vinícius, cara bem bonito, inclusive. Gente, tá tudo ótimo, eu tô muito legal, tá um ano bem bacana, assim, esse começo de 2026. O que eu tenho feito que eu tô bastante ocupado? Eu tenho lido quadrinhos para montar a lista de melhores do ano passado. Você sabe que eu gosto de me dedicar bastante, então eu tô tentando não cometer nenhuma injustiça e dando uma melhor para que a lista, ela, entre aspas, assim, simbolize o máximo possível o que foi o ano de 2025. E ao mesmo tempo, gente, vamos lá, né? Eu sou um ser humano. Começo de ano, eu tô retomando o ritmo aos poucos, né? O meu ritmo de leitura, pesquisa, né? Eu tô retomando também a rotina na minha escola, né? Que eu dou aula. Repara só que, inclusive, estou vestindo a minha Insider, porque, gente, essa retomada de começo de ano, ela fica muito melhor se a tua roupa, ela não te atrapalha. A Insider, ela facilita esse processo. Cara, é tudo sem correria. Eu vou lá, coloco a minha Insider e saio feliz para trabalhar, para treinar, para fazer as tarefas do dia a dia, sei lá, até para cumprir a minha rotina de leitura. Lembra que nesse momento tu pode ir aqui na descrição do vídeo, ativar o meu cupom
que dá 20% de desconto para quem está conhecendo a Insider. Olha, você quer ter uma mudança de vida em 2026? Então clica aqui embaixo e esse mesmo cupom ele oferece 10% de desconto para clientes recorrentes, pessoas que já conhecem e tiveram as suas rotinas alteradas pela Insider. Então é isso, gente. Vem investir tecnologia para acelerar a tua rotina nesse começo de 2026. Canal Fã HQ. Hoje o mercado está hipersaturado de publicações. Acredito que na rotina que vivemos, né? Imagino que ele está dizendo, a gente trabalha muito. É humanamente impossível ler tudo o que queremos, né? Do que a gente compra. Isso é um hábito saudável? Para começar, é importante desmistificar aquele papo de... Porque a dúvida do fã comprar muito e não ter tempo de ler. Ou seja, né, acumular quadrinhos que de fato tu não vai usufruir, né, da principal função deles. Eu acho que a gente tem que tirar do caminho, primeiro, a gente tem algumas armadilhas no mercado que acabam fazendo a gente consumir mais do que a gente deveria, né, ou seja, comprar mais quadrinhos e de fato não tem intenção de ler eles depois. Minha opinião, tá? A nossa coleção, ela não tem que ser um mar de troféus, onde ali a gente tem o melhor da nona arte. Meu Deus, essa edição específica, tu tem que ter na coleção porque ela, sabe, vai qualificar a tua estante. Talvez eu já tenha falado isso aqui no canal. Mas foi em contextos bem específicos. O que eu quero dizer é que é legal que a nossa coleção, em primeiro lugar, ela seja um reflexo do que a gente gosta, que a gente não esteja consumindo em grande quantidade só para ter uma coleção mais bonita. Tá, mas vamos supor que a gente tirou esses quadrinhos que são obrigatórios de ter na estante, mas que a gente não gosta tanto. Vamos supor que ainda é um problema, ainda tem muito quadrinho sendo publicado, o suficiente para a gente não ter tempo hábil de fazer a leitura. Eu não acho que a gente tem que se culpar por comprar um quadrinho e beleza, não sei quando vou ler, não tenho perspectiva, porque eu vou dar um exemplo. Eu tenho o 8-Ball do Daniel Klaus, tá? Que é aquele, saiu pela Darkside, aquele gibi gigantesco. Galera, eu vou ler esse gibi talvez daqui a uns 2 anos, eu não sei, porque é muito longo e eu tenho que estar meio que com uma... A cabeça tem que estar organizada para esse tipo de leitura mais densa. Então o problema não é adquirir sem uma perspectiva específica de ler. O grande problema tá, e isso é muito individual, cara, é a quantidade, sabe? Não tem como tu toda semana adquirir uma pilha desse tamanho de gibi, ônibus, todo tipo de mensal, etc, etc. Porque não vai ter como dar vazão. Não tem nem que tu te aposente aos 30 anos tu vai conseguir terminar a pilha de leitura. Pensa comigo que quanto mais tu selecionar os quadrinhos que tu está comprando, mais tu vai ter obras que vão te dar interesse real de ler e tu não vai também se culpar de, meu Deus, estou acumulando quadrinhos demais que eu não tenho perspectiva de ler. E também, dá pra ir longe nessa discussão, né? Também tem a questão das prioridades. Cara, a primeira coisa que eu corto fora, quando eu vejo que eu tô adquirindo muito, são as mensais. Talvez eu tenha que seguir a minha vida sem acompanhar a mensal dos Vingadores. Pô, eu gostaria de ler a mensal dos Vingadores, mas eu quero ler também as Tartarugas Ninja do Pipoca, da IDW, eu quero ler, sei lá, o Demolidor, Conan que tá saindo, sabe? Tem muito quadrinho, Invencível, Spawn, tem muita coisa que pra mim é uma prioridade. Então eu preciso cortar uma parte dos gibis. Tá? Era uma questão complexa, que envolve muito a individualidade de cada um. Eu dei o meu melhor. Vamos lá. Quais quadrinhos você mais quer que sejam lançados por aqui? Perguntou o Joga Tudo. Gente, então, eu já separei na estante, que é o The Shadow of a Man, que na verdade nem esse quadrinho, tá? Esse quadrinho eu já li. Eu li ele em inglês, né? Eu lembro que ele em 2022, eu acho, ele ganhou o Eisner e aí eu fui atrás na Amazon e o gibi é maravilhoso. O ponto é que ele faz parte da coleção Cidades Obscuras, que é uma série de publicações que já tem umas décadas lá na Europa, sabe? São 2 gigantes que fazem esse quadrinho. E eu não tinha ideia, eu só ouvia falar bem, tá? Cidades Obscuras, é legal, etc, etc. Cara, eu não estava preparado. Aqui a gente acompanha a história de um cara que ele começa a ver a própria sombra e a vida dele começa a entrar em colapso. Então, além de ter esse roteiro instigante e filosófico, cara, os desenhos são absurdos. Cara, é muito bom que a sombra do cara começa a aparecer. Tipo, não é uma sombra preta, é uma sombra que é o reflexo do cara de verdade, né? E dá uma olhada na arquitetura dos prédios, assim, é um absurdo. Tem uns 2 anos, um ano e pouco talvez, que chegou em mim a informação de que os direitos dessa sequência, né, dos Cidades Obscuras, não estariam mais disponíveis para o Brasil. Ou seja, né, aparentemente alguma editora foi lá, ganhou um leilão e vai publicar por aqui.
problema é que já é, como eu falei, 1 ano e meio, 2, e a gente não tem nem, sabe, perspectiva de alguém publicar. Renato pergunta o seguinte: o que você acha que precisa ser feito para os quadrinhos brasileiros bombarem mais? Bom, de novo, dá para ir longe, grande discussão, etc, etc, mas eu vou dar o meu melhor para resumir o meu ponto. Eu acho que a gente tem 2 problemas centrais aqui. E nenhum desses problemas, é interessante te falar, passa pelo quadrinho brasileiro. O quadrinho brasileiro é muito bom, sabe? Não é uma questão de qualidades. Nem tanta gente lê quadrinho nacional porque não é bom. Não. Pera, importante, tá? Eu não estou dizendo com isso que todo quadrinho nacional é excelente, vale a pena e só tem pepitas de ouro espalhadas no Artzala e da CCXP. Não, tem quadrinho nacional que é ruim, pelo menos que eu não gosto. O meu ponto é que sim, a gente tem... A questão da qualidade a gente tem. Eu acho que o nosso problema passa, primeiro, por conta do brasileiro e toda essa nossa cultura de não valorizar o que é produzido aqui. E que bom que isso está mudando na questão do cinema, né? Eu imagino que agora, com as premiações, a galera começa a entender que cinema nacional também pode ser muito bom, mas o quadrinho brasileiro, ele tem outro desafio que é a própria mídia, né? A gente tem a questão de, o que é quadrinho? Coisa de criança, algo que o quadrinho é uma ponte para a criança começar a ler, etc. Então são vários desafios, isso que eu não estou falando da questão da produção nacional, porque pensa que geralmente o cara que produz quadrinho no Brasil, quer dizer, 99% dos casos, o cara tem outro emprego. Então a pessoa, no tempo livre, ele tenta produzir o gibi, ou seja, a própria produção é complexa. A parte boa é que quando o quadrinho nacional sai do papel, tem muito gibi bom. Assim, cara, que não deve nada pro gibi europeu hypado que chega aqui e é um gibi qualquer nota. Aí, pra terminar, o Nestor fala o seguinte, né? O caso Chico e Carniça 4. Sempre bom bater nessa tecla. Meu amigo, então, estou na mesma, imagino que boa parte... Né? Inclusive, eu fiz um vídeo, né, comentando o caso do Carniça. Cara, a quantidade de comentários é absurda para ver o alcance do Chico e quanta gente não recebeu ainda a sua edição de Carniça. Meu amigo, inclusive, feliz aniversário, né? Meu amigo Alex, que está de aniversário hoje, recebeu tem acho que uma semana ou 2, mas meio que é o único caso que eu vi de gente que recebeu recentemente, assim, pelo menos na minha timeline, no meu ciclo de amizades. O que eu posso dizer disso? Cara, amo o Chico, tá? Amo, sou fã, tenho todas as publicações do cara, mas foi a pior experiência, está sendo a pior experiência de compra da minha vida, né? O quadrinho tem um atraso gigante, eu não tenho resposta, eu não sei quando o gibi vai ser enviado. Então tá, acabou. Eita! Galera, eu vou falar pra vocês, tá? Existe uma força dentro de mim que diz que é errado gravar um vídeo assim sem pauta, só respondendo perguntas, mas ao mesmo tempo existe um outro lado meu que diz, Vini, isso é importante, tem que ter mais vídeo, é legal interagir com a galera, fazer algo mais solto. Ficou legal? Vocês gostaram? Vocês acham que é legal fazer mais? Então comenta aqui sim. Se sim, clica no like, sei lá, me dá o máximo de sinais possíveis para mostrar que tu achou legal esse vídeo e que é bacana que continue, nem que seja clicando no like. Falando nisso, vocês já entraram no canal de Telegram do Dois Quadrinhos? Tem o Telegram e o WhatsApp aqui embaixo. 2026, né, aproveitando que a gente está falando de retomada do ano, vai ter muita promo, muito lançamento e o melhor lugar, o lugar mais honesto e organizado é nos grupos aqui de baixo para tu acompanhar tudo, tá? Valeu.